E aí galera, Bruno Santos do canal Layout Arquitetura para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma função bem legal no Revit para quem trabalha com quantitativos, né? Geralmente a maioria das pessoas trabalham. E nessa aula eu vou mostrar como que a gente pode combinar parâmetros, tá? Bruno, o que é parâmetros, né? Como que a gente vai combinar? Eu vou mostrar nessa aula, mas é bem importante. Eu peço que você assista até o final para você ver como que faz isso aqui e como é importante você saber essa função que eu vou te mostrar aqui para quantificar elementos aqui dentro do Revit, tá bom? Então se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa aqui um like. Você que acompanha aqui os meus vídeos sabe que eu entrego muito conteúdo de valor aqui de forma gratuita. Se você não é inscrito ainda, clica aí nesse botão, inscreva-se aqui embaixo e ativa as notificações para você receber todos os vídeos que eu venho postando de forma gratuita toda semana nesse canal aqui sobre Revit e arquitetura, beleza? Galera, então vamos lá para nossa aula, já vou mostrar aqui minha tela, dados os recados aí, vamos então aqui para nossa aula. Beleza, então aqui, Bruno, o que é combinar parâmetros, né? Você falou aí de tabela de quantitativos. Então, para a gente quantificar aqui e eu te mostrar essa função de combinar parâmetros, que é muito legal aqui dentro do Revit, que poucas pessoas conhecem, a gente vai precisar colocar alguns elementos. Então, eu vou criar aqui, ó, vou em arquitetura, deixa eu fechar esse 3D aqui, vou aqui no nível 1, tá? Aqui em arquitetura eu vou criar uma parede, tá? Uma parede simples mesmo, genérica aqui, ó, de 200 milímetros, não tem problema. E aí vamos criar aqui vou criar um retângulo aqui, tá? Simulando aqui uma construção de 10 por 10 aqui. Beleza. Fiz aí minhas paredes, né? Se a gente abrir lá o nosso 3D, ela tá aqui com 4 metros, beleza, tá certinho ali. Tranquilo, agora... O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para a gente quantificar e eu te mostrar né, como combinar parâmetros, que é uma função aqui de tabela de quantitativos. Vamos colocar aqui uma porta, vou selecionar uma porta, tem uma porta aqui, né, uma porta de abrir de madeira, que está aqui a especificação dela em milímetros. Então, vou colocar aqui dois tipos de porta diferentes. Uma, por exemplo, aqui, ó, uma de 80, tá? Uma de 80, e aí eu vou colocar ela aqui, qualquer lugar aqui, e outra de 90. Beleza, aqui do lado. Agora eu vou colocar janelas aqui, ó. Vamos lá colocar uma janela para a gente puxar lá no nosso quantitativo. Aqui está em polegadas, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma de 60 aqui por 36, né? Tá em polegadas, mas a gente vai ver também por que é importante utilizar esses parâmetros e combinar parâmetros justamente por isso, ó. 60 por 48, que é um outro tamanho, eu vou colocar aqui, tá? Beleza, temos agora alguns itens aqui para a gente quantificar, né? De janelas, duas portas, em formatos diferentes. Beleza, como que a maioria da galera faz aí para fazer um quantitativo, por exemplo? Vamos começar pela janela. Então vamos lá, vista, né? Para criar tabela a gente vai em vista, depois seleciona aqui em tabelas aqui para baixo, tabelas quantidade, e aí, beleza, até aqui nada muda, né? Vamos lá, e aqui nessa janela, né? Vamos selecionar aqui janelas, tá? Pra gente quantificar a nossa janela. Ó, janelas, beleza, selecionei a categoria, deixar o nome da tabela aqui de tabela de janelas. Vamos dar um OK. Beleza, ele vai abrir aqui as propriedades da nossa tabela, né? E aí a gente pode colocar os parâmetros, tá? A maioria das pessoas fazem assim, ó. Ah, eu vou adicionar um parâmetro de família. Até então tudo bem, né? Porque eu preciso do nome dessa minha família. E aí, geralmente, o que as pessoas veem aqui, coloca, por exemplo, ah, eu quero o tipo, né? Porque o tipo tá lá a dimensão. Então vamos até a letra T, ó, tipo, vou colocar aqui para cá. E vamos colocar também um contador para colocar a quantidade, né? Então, contagem, vou adicionar aqui. Beleza, a maioria das pessoas vai fazer dessa forma aqui. Vamos dar um OK para a gente ver. Ele vai criar uma tabela. Ó, então, beleza, tenho aqui uma contagem, né? Uma janela de folha de correr de 3 com o tipo, com o formato 60 por 36. E aí percebe que esse formato ele está em polegadas. Então, o que o pessoal faz aí, geralmente, é colocar o tipo, né? Através do tipo. E aí, o que tem que fazer? Tem que, por exemplo, lá no nível 1, né? Ou seja, tem que ir lá selecionar a janela. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o 3D que vai ficar mais fácil. Selecionar a janela e aí, né? Editar o tipo dela. E renomear aqui, ó, os tipos, né? Então clique em renomear e vai renomeando de forma manual isso daqui, ó, item por item, né? Colocando aqui largura, altura e etc. E isso custa muito trabalho, porque as famílias, geralmente, elas não vai vir com a dimensão, né? Ou seja, com a especificação que você quer pronta aqui. Então, Bruno, como que a gente resolve isso de uma forma muito mais fácil? Então vamos lá. Aqui na nossa tabela, tá? Eu vou editar aqui a tabela e eu vou te mostrar agora por que essa função de combinar parâmetro é tão interessante. Então, ao invés de colocar o tipo da minha
família e puxar aquelas informações que estavam ali em polegadas, né, etc., eu vou tirar aqui o tipo. E o que, que a gente vai fazer? A gente tem uma opção aqui no Revit que é esse terceiro botão aqui, ó, combinar parâmetros. E o que, que ele faz? Justamente, ele combina, né? Você poderia colocar aqui de forma separada. Por exemplo, vamos colocar aqui largura, tá? Depois, eu quero a altura também dessa minha janela. Vou adicionar aqui. E eu quero a altura também do peitoril. Então, beleza, eu vou adicionar. E a maioria das pessoas vão fazer assim, né? Deixa eu colocar o contagem aqui embaixo. Vou adicionar lá embaixo. Beleza, vamos dar um OK. O que, que acontece? Ele vai ficar dessa forma, separado. Ó, largura 1,52, altura 0,91, altura do peitoril aqui 1,08, contagem 1, tá? Então, como que a gente faz, por exemplo, para deixar largura, altura e altura do peitoril em uma única coluna? Então, essa é a função que eu vou te mostrar. Então, a gente vai lá em editar campos, eu vou remover aqui, ó, largura, altura também, a altura do peitoril, porque a gente vai fazer através da função combinar parâmetro. Então, vou abrir aqui essa janela, e aí a gente vai colocar os parâmetros que a gente quer, né? Por exemplo, lá, altura, deixa eu adicionar aqui, largura, tá? Posso adicionar aqui também a altura do peitoril, a gente pode mudar a ordem daqui a pouco, e largura. Beleza, então o que, que eu estou fazendo? Eu estou colocando tudo dentro de uma única coluna, tá? Eu estou unindo aqui, combinando os parâmetros. E aí o nome eu vou colocar, por exemplo, assim, dimensões, tá? E aí eu posso colocar aqui entre parênteses, né, para especificar, por exemplo, largura vezes largura, depois altura, né, e por peitoril, colocar um P aqui, ó. Pronto, então aqui vai ser o nome, né, do nosso campo ali, e aqui vai ser o parâmetro. Então eu estou combinando, a gente vai ver que é bem legal essa função, tá? Inclusive eu posso colocar um sufixo, ó. Eu quero que fique com M de metro no final dos meus parâmetros aqui, ó. E aí você vai ter aqui embaixo visualização do valor. Ele mostra em tempo real como que vai ficar, né? Ou seja, altura, metro, e aí tem um divisor que o separador tá com barra. Eu posso colocar, por exemplo, um X. Bruno, eu quero separar por X, tá? E esse último aqui eu não quero, né? Por quê? Porque senão ele vai ficar com um X aqui no final. Então, olha lá, ele vai separando. E aí eu posso, inclusive, colocar um espaço, ó. Aperto barra de espaço antes e depois do meu separador, tá? Ó, e ele vai atualizando lá pra gente, ó. Barra de espaço antes e depois também. Ou seja, para dar um espaçamento entre os valores aqui, beleza? Então é bem legal essa função. Vamos dar um OK pra gente ver o que acontece. E OK de novo. E olha que legal, agora a gente tem em uma única coluna, né, os nossos parâmetros aqui. Então, vamos lá, dimensões, largura, altura e peitoril. Então, largura aqui, ó, janela de correr de 3 folhas, 0,91 metros, a largura, né, a altura dela 1,08 e o peitoril 1,52, tá? Já de baixo, né, a outra janela tem 1,22 de largura, 0,91 e 1,52. Por que isso é tão legal? Porque agora vamos supor que, Bruno, eu não quero mais em metros, né? Eu quero em milímetros. Então, se eu ir lá, por exemplo, em gerenciar, tá? E abrir aqui o unidade de medidas e alterar, por exemplo, vou alterar para milímetros, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui milímetros, 2 casas decimais, OK e OK. Perceba que ele vai alterar de forma automática. Eu não preciso ir lá na minha família, né? Por exemplo, abrir aqui um 3D, selecionar o tipo da minha janela, editar aqui, ó, né? Editar o tipo dela e ficar renomeando os tipos aqui. Eu não preciso fazer isso, ele puxa de forma automática. Basicamente, o que eu ia ter que fazer era alterar aqui, né, de M e colocar mais um M, né, ou seja, de milímetros. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui dimensões, editar aqui no lápis e depois colocar aqui, acrescentar um M, né, de milímetros, ó. Então, por exemplo, vou colocar mais um M e aqui também mais um M para especificar que é milímetros ali. Beleza? E aí vai estar já certinho. A gente ganha muito tempo fazendo isso. Mesma coisa para nossa porta. Vamos criar uma tabela então, já combinando os parâmetros, vista, né? Eu vou selecionar aqui tabela de quantidade e aí vamos selecionar agora a porta, né, pra gente fazer essa tabela de porta. Tabela de portas, vou dar um OK. Beleza. Aqui a mesma coisa, né? Vamos colocar aqui família, tá? E aí já vamos fazer da forma correta combinando parâmetros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, combinar parâmetros e aí a gente vai colocar, eu quero a largura, né? Deixa eu colocar a altura aqui primeiro e depois a largura, né? Então, por exemplo, largura, beleza. E aí o separador, mesma coisa, né? Espaço, X, espaço. E aqui eu não preciso desse separador, né? E eu posso colocar o sufixo também, por exemplo, tá em milímetros, né? Então vamos colocar aqui o sufixo de milímetros. Beleza, aí ele vai ficar daquela forma, né? Se eu der um Enter aqui, ele já vai mostrar ali o valor.
tá? E aí eu posso, inclusive, alterar aqui, ó. Eu quero que a largura vai primeiro aqui. Então eu clico aqui na setinha e aí ele já muda, né? Eu só tenho que trocar o separador. O X ficaria aqui em cima, beleza? E aí, lógico, né? Posso colocar espaço igual eu mostrei. Vamos dar um OK. OK de novo, né? Posso colocar aqui contagem também. Vamos colocar aqui, ó. Contagem, beleza. Vou dar um OK. E aí tá aí, ó, o nosso parâmetro, né? Largura, que aí aqui eu posso mudar até por aqui, ó. Colocar, por exemplo, a largura por altura, né? E vou dar um Enter aqui, ó. Tá? Então, beleza, a gente tem aí, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Então, a gente tem, né, família porta de abrir de madeira com largura e altura, e aí já tá especificado aqui em milímetros, tá? E isso é bem legal, porque a gente realmente ganha muito tempo. Tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar nessa aula aqui, como combinar parâmetros e como que isso pode ser muito benéfico, né, para os seus projetos, como que você pode acelerar muito aí os seus projetos com essa função. Pode parecer besta, mas é incrível o tempo que a gente economiza utilizando as ferramentas do Revit de forma correta. E se você tem interesse em se aprofundar mais sobre a ferramenta do Revit, eu vou deixar o link aí na descrição do meu treinamento completo do básico ao avançado para Revit, onde a gente desenvolve um projeto real do absoluto zero até a prancha final dentro do Revit. Clica aí nesse link e aí talvez você pode se tornar o meu aluno aí, tá bom? Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo seu. E eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!